A paz do nosso Senhor Jesus, irmãs e irmãos. Sou Eliana Souza e vou deixar uma mensagem aqui para os irmãos e que essa mensagem venha ficar no coração dos irmãos, amém? Essa palavra fica em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 29 ao 30, que diz assim: Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia e o que resta é o que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem. Amém, irmãos? Aqui no início do texto fala que o tempo se abrevia. Desde aquela época de Paulo, né, ele já sentia que o tempo era curto. Imagine nós que estamos às portas da vinda de Cristo. Então, nós estamos nos últimos momentos da vida de Cristo. Aí a gente tem que pensar qual que é a nossa prioridade, onde que está o nosso coração. E nós estamos nesse mundo. Nesse mundo tem muitas distrações. O inimigo coloca muitas distrações em nossos corações. E ele usa vários meios. E uma das distrações pode ser o nosso casamento, pode ser o nosso cônjuge. E Deus quer que a gente esteja casados, os nossos relacionamentos, mas Ele não quer que o nosso coração esteja dando prioridade maior para os nossos relacionamentos, para os nossos casamentos. Ele quer que o nosso coração maior esteja para Ele, que o nosso senhorio tenha que ser somente Ele. O nosso desejo, a nossa devoção, o nosso amor maior tem que ser Jesus e não o nosso cônjuge. A gente não pode colocar o nosso cônjuge em primeiro lugar, mas sim o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui o texto também fala daqueles que choram como se não chorassem. Nós temos nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas lutas, e muitas vezes nós nos apegamos demais às nossas dores, nossos sofrimentos, e Deus não quer isso. Ele não quer que a gente se preocupe tanto, que dê tanta atenção às nossas dores, e muitas vezes isso é difícil, porque muitas vezes a gente está com nossas lutas, nossas dores, sofrimentos, batalhas, e muitas vezes a gente só pensa nisso. E isso que é o problema. Deus não quer que nosso coração esteja nas nossas dores, no nosso problema, porque a gente acaba roubando espaço de Deus no nosso coração. Deus não quer isso, porque nós fomos criados para Ele. Nós vivemos para Ele unicamente. Então, nosso coração tem que ser dele somente. Ele é digno de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Então, Deus tem ciúmes disso, né? Deus tem ciúmes, Ele quer todo o nosso coração, todo o nosso seio para Ele. E Ele é digno disso. Ele é merecedor disso, porque nós vivemos para Ele. Amém, irmãos? Aqui fala também daqueles que adquire, que possui, mas haja como se nada o possuíssem. Aqui fala também daqueles que se alegram, né? Eu vou falar também daqueles que se alegram. Aqui me faz pensar em se alegrar em coisas que não seja relacionada a Deus. Tem alegrias que não é uma alegria que vem de Deus, mas é aquela alegria do mundo, aquela satisfação que vem do mundo e não de Deus. Deus quer que a nossa alegria maior esteja nele, focada nele. Ele tem que ser a razão da nossa maior alegria, porque Deus também tem ciúmes disso, de que a nossa maior satisfação esteja nele. Já percebi isso por experiência própria, né? Numa situação que eu estava empolgada com uma música, e depois o Senhor me fez perceber que eu estava mais empolgada ali com o ritmo da música, ali tudo, do que com ele mesmo em si. Aí o Espírito Santo me chamou a atenção nisso. Aí eu tomei cuidado com isso. Aí nisso eu vi o ciúme de Deus. Ele quer que a nossa maior alegria seja nele, a nossa maior paixão esteja nele. Amém, irmãos? E
por aqueles que adquirem algo, haja como se nada possuíssem, né? Quando a gente tem algo, aquilo vai chamar nossa atenção, né? A gente pode se apegar àquilo. Mas quando a gente não tem, como que a gente vai se apegar? Então, agir como se nada tivesse. Então, você não vai se apegar. Você tem que agir como se você não tivesse nada disso, nada daquilo, sabe? Então, peço também para os irmãos entregar tudo aquilo que você ainda tem apego. Qualquer tipo de apego, ou qualquer grau de apego que você vê que não seja do agrado de Deus, entrega nas mãos de Deus. Porque Deus, ele faz a obra. Quando você entrega, ele tira aquele apego do seu coração. É só entregar. É só entregar e Deus tira todo apego. Amém, irmãos? E por isso é importante a gente estar sempre policiando, sempre vigiando o nosso coração a todo momento. Que é uma coisa que também Deus sempre procura fazer, estar vigiando o coração. Porque a gente pode se distrair muito facilmente e se apegar a alguma coisa ou outra. E esquecer de Jesus por um momento do dia, sabe? E Deus não quer isso, Ele quer que estejamos o tempo todo com a mente nele. Né? Teve uma mensagem do Senhor para a Irmã falando que se a gente estiver com nossa mente constantemente nele, a nossa alegria vai ser maior quando ele vier. Então, que os irmãos estejam sempre policiando seus corações, para estar sempre com o coração nele ali, que ele seja o primeiro quando o irmão acordar, a irmã acordar, que ele seja o primeiro no seu pensamento, que ao dormir, que ele seja o último do seu pensamento, que seu maior afeto venha estar nele, que a maior paixão venha estar nele. Sei que às vezes isso é difícil, muitas vezes isso é difícil. A gente tem que pedir graça, ajuda do Senhor. Mas Deus ajuda. E tem que estar sempre, a todo momento, se policiando. Porque o inimigo, ele luta contra isso. Ele sempre joga alguma distração para nós. Então, que nós venhamos pedir ajuda ao Senhor, auxílio ao Senhor, para a gente estar sempre, constantemente nele. E fugir das distrações é uma coisa também que o Senhor falou para mim. Fugir das distrações. E não deixar que nada ocupe o espaço de Deus no nosso coração. Que Deus nos dê um coração totalmente para Ele. Totalmente para Ele. Eu sei que isso não é fácil, irmãos. Mas com a ajuda do Senhor, Deus, com esforço, a gente pode. E oro para que os irmãos estejam assim, nesse nível, que é uma coisa que Deus nos quer. Uma coisa que Deus exige de nós, remanescentes. Um coração totalmente para Ele. Deixa essa palavra, que essa palavra venha ficar no coração dos irmãos, amém? Que Deus abençoe a todos, que todos venham ser abençoados com essa palavra. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.